Meus amados, diletos irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Cristo esteja convosco. Estamos de volta com o nosso conteúdo do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. Nos conteúdos anteriores, falamos sobre Eucana e a sua esposa Ana, até o nascimento de Samuel. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando alguns pontos importantes nesse período de transição do governo teocrático para o monárquico e também do sacerdócio arônico para a gestão do profeta Samuel. Algumas coisas inéditas ocorrem aqui. Deus chama Samuel para proferir uma mensagem de juízo contra a família de Eli. Israel luta contra os filisteus. Veremos isto nos capítulos 3 ao 5. E nessa batalha entre Israel e os filisteus, a Arca da Aliança é capturada durante a batalha. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos no mesmo dia, nessa batalha. E com o resultado da captura da Arca do Senhor e da morte dos seus filhos, ele morre após ouvir sobre o confisco desta arca. A arca é transportada pela Filistia e traz perturbação e destruição à terra dos filisteus. Todos esses pormenores nós veremos nos próximos conteúdos, querendo Deus. Pois bem, Samuel, o ungido do Senhor. É importante você levar em consideração que o sacerdócio de Eli era o sacerdócio que seguia a árvore genealógica de Arão. No entanto, nesse período de transição, Samuel aparece no cenário como filho de Eucana. Eucana, por sua vez, ele era um levita e Ana era eframita, que pertencia à tribo de Efraim. Por sua vez, Efraim era da descendência de José, filho de Jacó. Eucana, segundo as Escrituras, ele não pertencia à família de Arão, o sumo sacerdote. Você está vendo como as coisas acontecem quando os homens se afastam de Deus e brincam com as coisas sagradas? Pois bem, essa família residia na região de Ramataim, Zofim, uma região que pertencia à tribo de Efraim. Eucana, ele era descendente de Zuf, um eframita,
E Eucana não estava relacionado à família sacerdotal de Arão. E é desse contexto histórico que nasce Samuel. E como nós conhecemos a história, foi dedicado a Deus como uma espécie de um nazireu. Se você for olhar, conforme falei nos vídeos anteriores, as leis do nazireado. Agora, o que nos leva a observar no contexto dessa história é que Samuel, naquela época, veio justamente num momento de escassez e fome espiritual. A situação das visões de Deus nos dias do pequeno Samuel era coisa muito rara. Deus se silenciou. Deus não falava nem por profeta, nem por Urim e Tumim. Deus não falava. Foi uma época do silêncio de Jeová no meio do seu povo. A Bíblia nos diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Não havia naqueles dias a palavra do Senhor. Era muito rara, as visões naquela época não eram frequentes. Isso não quer dizer que Deus não falava com seu povo. Obviamente que o Senhor, esporadicamente, usava alguém para entregar uma mensagem específica em determinado lugar. Pois apesar de rejeitarem a Jeová, Jeová nunca abandonou o seu povo. As consequências entre o povo quando se rejeita a palavra de Deus e suas leis é triste. E olha que eles estavam nessa época na eminência de pedir um rei humano e rejeitar a teocracia divina. E o que ocorre quando as pessoas terminam rejeitando a Deus? Substituindo Deus, que é espírito, por coisas visíveis e palpáveis. Substituir Deus pelas coisas efêmeras deste mundo. O que ocorre? Quais são os resultados disso? Quando observamos o livro de Provérbios, no capítulo de número 29, versículo de número 18, a Bíblia diz o quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Israel se afastou da lei do Senhor. Israel se afastou dos princípios deixados por Moisés, que recebera de Deus. No Salmo de número 74, versículo de número 9, a Bíblia diz assim: já não vemos os nossos símbolos. Olha isto. Já não há profetas, nem entre nós quem saiba até quando que Deus voltará a falar. É a coisa mais triste quando se exclui Deus de uma nação, de um estado, de um município, de uma cidade, de um bairro,
de uma família, de uma casa e de um coração. Deus é extremamente necessário nas nossas vidas. Israel estava mergulhado numa treva terrível. Até o sacerdócio, a exemplo de Eli e seus filhos, mostra o quanto estavam afundados nas trevas da ignorância. E conhecendo a palavra, ao Deus da palavra. Amós, no capítulo 8, versículo de número 11, a Bíblia diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A nossa geração não é diferente. O Brasil não é diferente. As autoridades constituídas, formadas por grupos de ímpios que estão no controle desta nação, decidiram se afastar de Deus e apoiar terroristas, ímpios, homens agentes de Satanás. E quais serão os resultados disto para o Brasil? Fome, não de pão. Sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, a nossa nação ainda tem pregadores da palavra, mas logo o Senhor recolherá esses mensageiros, recolherá a sua igreja, e esse mundo ficará aí para amargar, para degustar tudo que plantaram e vão colher. E o profeta Amós já disse naqueles tempos: eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir, de encontrar alguém que ministre isto que eu estou ministrando para você agora. Então, no capítulo 3, versículos 19 e 20 de 1 Samuel, nós vimos Deus confirmando uma criança como sendo profeta e chefe espiritual da nação. É bom lembrar que o único homem que teve as 3 unções em sua pessoa, a unção de rei, a unção de profeta e a unção sacerdotal, foi Jesus Cristo. Nenhum outro homem na Bíblia obteve essas 3 unções em si. Samuel, ele foi profeta. Ele não foi sacerdote e nem rei. Outros foram sacerdotes e profetas, mas não foram rei. Somente Jesus Cristo foi sacerdote, rei e profeta. E assim Deus confirma a Samuel, não como um sacerdote, mas autoriza. Aqui é que entra a vontade permissiva de Deus como sendo soberano, a Samuel, que era efraimita, a cuidar dos assuntos relacionados ao sacrifício. E assim, no capítulo 3, versículo 19 e 20, a Bíblia diz: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Como profeta do Senhor. Samuel
foi o primeiro dos profetas escritores de que temos notícia. Observe aqui no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 3, verso 24, que diz: todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então ele escreveu a história de Saul, a história de Davi. Não só ele, como Natã e Gade. Foram 3 escritores nessa época. No livro de Atos, no capítulo 13, versículo 20, a Bíblia diz: vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então Samuel, ele foi o último dos juízes dentre os filhos de Israel. Ele não foi sacerdote, mas tinha autoridade para oferecer sacrifício pela vontade permissiva daquele que é todas as coisas, que está acima de todas as coisas. Deus soberano, bendito seja o nome do Senhor. Sendo assim, meus amados, depois do fracasso do sacerdócio arônico, conforme estamos falando aqui, Samuel chegou a ser o chefe espiritual do povo de Deus. Não era sacerdote, mas chamado por Deus como um profeta e como juiz. E assim, em nossos próximos conteúdos, estaremos, portanto, analisando Samuel, o ungido do Senhor, a sua mensagem, o seu ministério. Em nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos analisando os princípios do ministério de Samuel, a sua mensagem e o seu ministério. E assim nós vamos desvendando em análise simples a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Não deixe de deixar o seu comentário, dar um joinha, de se inscrever em nosso canal, compartilhar esta mensagem. E faça parte do nosso canal no WhatsApp. E ali nós temos todos os links por ordem de todo esse estudo para abençoar a sua vida, enquanto ainda nós temos a graça de ter a palavra de Deus pregada, o alimento espiritual da alma. Pois, conforme eu disse, virá tempos em que Deus enviará fome de sua palavra nessa terra. As pessoas vão saírem de mar a mar em busca de um único pregador, mas não vão encontrar. Então aproveite agora, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas mensagens e tenha a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.